Tema 1. Onde começa o discurso de ódio? A liberdade de expressão, Hobbes, deve ser irrestrita, sem qualquer forma de limitação. A ideia de impor restrições ao que as pessoas podem ou não dizer é um ataque direto à autonomia individual. A verdadeira liberdade não pode ser restringida pela moralidade imposta ou pela opinião pública. O indivíduo deve ser livre para expressar qualquer pensamento ou ideia, por mais contrária à norma ou desconfortável que possa ser. Onde colocamos o limite se começarmos a restringir o discurso? Stuart, teu raciocínio está imerso na fantasia de uma liberdade absoluta. A verdadeira liberdade não é a licença para agir sem considerar as consequências, mas a capacidade de agir dentro de um ordenamento que proteja a todos. A liberdade irrestrita, como defendes, leva inevitavelmente à destruição da ordem social. A liberdade de expressão não pode ser total, pois, sem limites, ela permite que aqueles que buscam incitar ódio, violência e destruição se utilizem dela para enfraquecer o pacto social que mantém a paz e a segurança. O discurso de ódio não é apenas um direito, é uma ameaça ao bem comum. Isso é exatamente o que você deseja: abrir mão da liberdade em nome da segurança. O que é a segurança, se não a perda da liberdade? Se começamos a aceitar restrições, por mais pequenas que sejam, criamos um precedente para que qualquer ideia impopular, qualquer voz dissonante, seja silenciada. E quem decide o que é ódio? O governo? As elites? Quando se começa a restringir a expressão, os limites se tornam cada vez mais vagos e rapidamente a liberdade de todos é comprometida. Devemos confiar na razão das pessoas para discernir entre o bom e o mal, não em um Leviatã que define o que é aceitável. Estás confundindo a liberdade de ação com a liberdade de expressão. A liberdade de ação, Stuart, deve ser limitada quando ameaça a segurança e a estabilidade do Estado. Sem limites claros, permitimos que a liberdade de expressão seja usada para semear o caos. O discurso de ódio, como tu o chamaste, não é uma mera opinião divergente, mas um ataque direto ao contrato social que garante a nossa convivência pacífica. Quando alguém incita violência, preconceito ou intolerância, esse não é mais um simples exercício de liberdade. É uma violação das regras fundamentais que nos permitem coexistir como sociedade. O Estado deve intervir para proteger o bem-estar coletivo. Mas qual é o critério para definir o que constitui ódio? Em tua visão, qualquer opinião que contradiga o status quo pode ser enquadrada como incitação ao ódio. E quem pode garantir que o governo ou os detentores do poder não usem essa definição para silenciar seus opositores políticos ou simplesmente para apagar qualquer expressão que os desafie? O grande erro de tua posição, Hobbes, é confiar no poder centralizado. A liberdade de expressão irrestrita é a base da liberdade humana. Sem ela, todo o resto desmorona. Não se trata de confiar em um poder centralizado, mas em reconhecer que a convivência civilizada exige uma certa ordem. A tua ideia de liberdade irrestrita falha ao desconsiderar a natureza humana e os efeitos corrosivos do discurso sem controle. Quando tu permites que qualquer pessoa diga o que quiser, sem limites, crias um terreno fértil para o ressentimento, a violência e a desordem. O Leviatã não existe apenas para dominar, mas para proteger a sociedade. O que proponho é um equilíbrio. A liberdade de expressão é preservada, mas dentro dos limites que evitam que uma ideia venenosa destrua a confiança e o respeito mútuo. E quem garante que essa proteção não será utilizada como uma arma contra as liberdades dos indivíduos? O governo ou qualquer autoridade nunca vai limitar a censura a discursos verdadeiramente violentos ou odiosos. Pelo contrário, eles sempre tendem a expandir suas restrições, usando o pretexto da segurança para suprimir qualquer oposição. Onde você vai traçar a linha, Hobbes? A partir do momento em que aceitamos que há discursos que devem ser proibidos, aceitamos que aqueles no poder têm o direito de decidir o que pode ser dito e o que não pode. Eu me recuso a aceitar essa tirania do discurso. A questão não é a tirania do discurso, como dizes, mas a necessidade de estabelecer limites claros para a convivência social. Se a liberdade de expressão é utilizada para incitar violência, discriminação ou segregação, ela ultrapassa os limites do aceitável. O Estado não pode se omitir quando a paz e a segurança de seus cidadãos
estão em risco. A proteção da sociedade contra discursos que ameaçam a coesão social não é uma forma de repressão, mas uma salvaguarda essencial. O fato de alguns se aproveitarem do discurso para atacar os valores fundamentais da sociedade não pode ser ignorado. Isso é um sofisma. Você fala de coesão social, mas que coesão pode existir quando a liberdade é subjugada? Você fala de proteger a sociedade, mas a proteção que você propõe é apenas uma forma de controle. Quando se permite que qualquer discurso seja restrito, o que se está realmente fazendo é criar uma sociedade conformista, onde a individualidade é destruída em nome do bem comum. Não há liberdade na obediência cega ao que é considerado aceitável pelo governo. E quando o governo define o que é inaceitável, ele está, na prática, criando uma classe de censores e opressores. Ora, tu falas de liberdade como se ela existisse isolada, sem nenhuma consideração pela harmonia social. Não podemos simplesmente deixar que cada um expresse o que deseja, sem que isso tenha consequências. O homem, sem leis ou uma autoridade para moderar seus impulsos, tende ao caos. A civilização é o produto da limitação de certos comportamentos em nome do bem coletivo. O que estás propondo, Stuart, é uma sociedade em que a liberdade total leva à anarquia e ao colapso. Em uma tal sociedade, quem teria voz? Aqueles que poderiam impor sua vontade pela força? Aqueles que poderiam incitar violência sem qualquer temor de represália? Não, a liberdade deve ter limites, pois sem eles não há convivência pacífica. A sua visão, Hobbes, é a de um mundo onde as pessoas são tratadas como crianças, incapazes de se autodeterminar. O homem é racional e, em última análise, a razão deve prevalecer. Se permitirmos que o Estado determine o que é ódio ou perigoso, então o que restará será uma sociedade de medo, onde ninguém ousa falar o que pensa, por receio de ser rotulado ou punido. O discurso de ódio, como você chama, é muitas vezes apenas uma discordância em relação a uma ideologia dominante. E quando se permite que a censura entre em ação, você não está apenas protegendo a ordem, você está destruindo a liberdade de pensamento. Não, Stuart. O que você chama de liberdade de pensamento é apenas o exercício do egoísmo individual. A verdadeira liberdade está em viver em uma sociedade onde as diferenças possam ser resolvidas sem recorrer à violência, sem minar o tecido social com palavras que incitam o ódio. Não estamos falando de censurar discordâncias legítimas, mas de evitar que certas ideias destrutivas prosperem sem qualquer tipo de controle. O discurso de ódio não é uma mera discordância, é um veneno que contamina a sociedade, levando-a à divisão e ao conflito. Não, Stuart. A liberdade irrestrita não é liberdade. É a porta aberta para o caos. A questão, Hobbes, é que você está tratando a liberdade como uma exceção, algo a ser concedido de acordo com o que você considera ser benéfico para a coesão social. Mas a liberdade é o princípio fundamental que deve reger todas as nossas ações. Sem liberdade de expressão irrestrita, não há sociedade verdadeiramente livre. O problema é que você vê a liberdade como uma ameaça ao bem comum. Mas o que você chama de bem comum nada mais é do que o controle das massas, a supressão do dissenso e da diversidade de pensamento. O verdadeiro veneno é a tirania, e não as palavras. As palavras podem matar, Stuart. Elas podem criar inimizades, gerar divisões profundas e, eventualmente, incitar a violência. O discurso de ódio não é apenas uma expressão inofensiva, mas uma ferramenta para subverter a ordem social. O Leviatã não existe apenas para garantir que as pessoas possam viver em paz, mas também para proteger a sociedade contra aqueles que desejam destruí-la de dentro para fora. Sem limites para o discurso, você abre a porta para a destruição da civilidade. A liberdade deve ser preservada, sim, mas dentro dos limites da razão e da justiça. Caso contrário, a própria liberdade será destruída. E é exatamente aí que vemos a falácia, Hobbes. Quando começamos a limitar o discurso, até mesmo em nome da razão e da justiça, o que estamos fazendo é garantir que só aqueles que estão no poder possam definir o que é aceitável. E quem são essas pessoas para dizer o que deve ser falado ou não? Você fala de justiça, mas o que quer realmente é um mundo onde todos se conformem ao que o Estado determina ser correto. Isso não é liberdade,
é servidão disfarçada. Tema 2. Responsabilidade das plataformas digitais na disseminação de conteúdo. Stuart, as plataformas digitais não podem ser neutras. Elas devem exercer um controle rigoroso sobre o conteúdo que circula dentro de suas fronteiras. Estas plataformas, que alcançam milhões de pessoas em segundos, têm um poder imenso, capaz de moldar a percepção pública, influenciar decisões políticas e até incitar comportamentos violentos. Não podemos permitir que elas se tornem campos de batalha para qualquer discurso, por mais destrutivo que seja. O que a liberdade irrestrita nesse espaço gera é a proliferação de informações enganosas, fake news, discursos de ódio e apologia à violência. A responsabilidade recai sobre as plataformas para garantir que o ambiente virtual seja seguro, saudável e equilibrado. Mas, Hobbes, a ideia de controlar o que é dito nas plataformas digitais não é só uma perda de liberdade. É uma violação direta do princípio fundamental da liberdade de expressão. Se as plataformas digitais começam a monitorar e a censurar conteúdo, quem decide o que pode ou não ser dito? Quem estabelece as regras? A questão fundamental aqui não é o que pode ou não ser dito, mas quem tem o poder de decidir sobre isso. As plataformas digitais devem ser neutras, permitindo que os usuários publiquem qualquer conteúdo sem censura, como uma praça pública em que todas as opiniões, ideologias e visões do mundo possam ser expressas livremente. A ideia de que as plataformas devem moderar o conteúdo abre espaço para uma censura silenciosa e uma manipulação das informações. Stuart, você está simplificando demais a questão. O conceito de liberdade de expressão que você defende é uma abstração que ignora a realidade das consequências sociais. Quando você permite que qualquer pessoa publique qualquer coisa sem restrições, você está criando um espaço onde informações prejudiciais podem se espalhar rapidamente, sem controle. Não é só sobre discurso, é sobre o impacto desse discurso na ordem social. O que acontece quando informações falsas sobre uma pandemia se espalham e levam pessoas a ações que põem em risco a saúde coletiva? O que acontece quando grupos extremistas usam essas plataformas para incitar violência? Não podemos simplesmente permitir que a liberdade de expressão seja um pretexto para a destruição da confiança social e do tecido moral que mantém a ordem. A responsabilidade das plataformas é proteger a sociedade contra esses danos. E como a sociedade precisa de proteção, a liberdade irrestrita, como você propõe, se torna um luxo perigoso. Você está pensando no pior cenário, Hobbes. Você está presumindo que as pessoas são incapazes de discernir o que é bom ou mal por si mesmas e que a censura é a única maneira de impedir o mal. Eu te pergunto, onde você vai colocar a linha? Você pode até dizer que há certos conteúdos que devem ser controlados, mas quem vai decidir onde começa e onde termina a incitação ao crime ou o discurso de ódio? O governo? As plataformas privadas? Você me parece disposto a abrir mão da liberdade sob o pretexto de proteger a sociedade, mas a história está cheia de exemplos em que a censura foi usada para silenciar dissidentes, minorias e qualquer pensamento fora da corrente dominante. O risco de usar o poder para limitar a liberdade de expressão é muito maior do que o risco de permitir algumas ideias prejudiciais circulando. Devemos confiar nas pessoas para que elas mesmas filtrarem o que é nocivo, não em um poder centralizado que decide por elas. Tu estás confundindo liberdade com anarquia, Stuart. Não estamos falando de limitar a expressão por simples capricho, mas de garantir que a liberdade de um não acabe com a liberdade do outro. O que você chama de discursos prejudiciais pode ter consequências graves para toda a sociedade. Imagine uma plataforma digital onde teorias de conspiração sobre governos ou instituições se espalham descontroladamente. Isso não é apenas liberdade de expressão, é uma ferramenta de manipulação e controle. O direito de um indivíduo de falar livremente termina quando essa liberdade prejudica o direito dos outros de viver em um ambiente seguro e informativo. As plataformas digitais são responsáveis por manter a ordem nesse ambiente. Se elas permitirem que os usuários espalhem mentiras, discursos de ódio ou apologia ao crime, estarão incorrendo em uma grave falha moral. O papel do moderador é garantir que o debate permaneça dentro dos limites do razoável e da civilidade, sem abrir espaço para que as palavras sejam usadas
para destruir o que foi conquistado em termos de convivência pacífica. Você fala de civilidade, Hobbes, mas o que está defendendo é a conformidade, a submissão ao que alguns consideram aceitável. A liberdade de expressão, mesmo nas plataformas digitais, deve ser irrestrita, pois é ela que garante o pluralismo, a troca de ideias e o questionamento necessário. Se permitirmos que as plataformas comecem a censurar ideias e informações com base no que elas ou alguns governos consideram prejudiciais, corremos o risco de viver em uma bolha de informações controladas, onde apenas o que é politicamente correto ou conveniente para as autoridades é disseminado. Não há espaço para o pensamento crítico quando começamos a aceitar que certos tipos de discurso devem ser regulados. O que você chama de discursos prejudiciais pode ser apenas uma visão de mundo diferente da sua ou da de quem detém o poder. A censura, então, acaba se tornando uma forma de monopólio intelectual, onde a pluralidade de pensamentos é substituída pela uniformidade de opiniões. Não se trata de manter a uniformidade de opiniões, Stuart, mas de proteger a própria base da convivência social. A pluralidade de ideias não pode existir sem que haja um mínimo de respeito e responsabilidade. O problema com a liberdade irrestrita que você defende é que ela não leva em consideração as consequências práticas desse discurso no mundo real. Quando alguém usa uma plataforma digital para espalhar uma mensagem de incitação à violência, ou quando as mentiras circulam sem qualquer forma de verificação, você está permitindo que uma minoria destrua o que é comum a todos. No campo da comunicação, a responsabilidade é essencial, e as plataformas, como agentes que controlam essas vias de informação, têm a obrigação moral de agir contra o discurso de ódio, as fake news e as narrativas que incitam o desespero e o caos social. Elas não podem ser meras transmissoras de conteúdo sem qualquer preocupação com a qualidade ou veracidade do que é dito. Mas as plataformas não devem se tornar árbitros de verdades e mentiras. Esse é o verdadeiro perigo, Hobbes. Quando uma plataforma começa a decidir o que é certo e o que é errado, ela assume um poder autoritário sobre as mentes das pessoas. O direito à liberdade de expressão deve ser absoluto, e as pessoas devem ser responsáveis pelo que dizem, sem que uma autoridade de fora interfira. A questão da responsabilidade das plataformas é uma armadilha que te leva a justificar uma censura generalizada. O conteúdo pode ser ruim, pode ser enganoso, mas a solução não está em suprimir a liberdade, e sim em garantir que os usuários tenham as ferramentas para discernir as informações e tomar decisões informadas. O governo e as plataformas não devem ser o árbitro do que é aceito ou não. Devem apenas proporcionar um ambiente onde as pessoas possam se expressar livremente. Stuart, o que você chama de arbitragem da verdade é, na realidade, um esforço para proteger a sociedade de um colapso. Vivemos em um mundo onde a informação não é mais filtrada apenas pela razão, mas por forças externas, que manipulam o que vemos e ouvimos. O que você defende é um mundo onde as plataformas se tornam cúmplices da disseminação do caos, permitindo que ideias perigosas proliferem sem qualquer controle. Não estamos apenas lidando com a opinião pública, mas com o poder real de moldar as massas, de influenciar decisões que afetam todos. Se deixarmos as plataformas livres para permitir que qualquer conteúdo circule sem restrições, o risco de corrupção e manipulação aumenta exponencialmente. As plataformas têm uma responsabilidade moral de proteger a ordem pública e a segurança social, garantindo que o discurso de ódio e as fake news sejam combatidos de forma eficaz. A liberdade de expressão não pode ser um pretexto para a destruição da convivência civilizada. Você usa um discurso de proteção para justificar um controle absoluto, Hobbes. E ao fazer isso, você subestima a capacidade das pessoas de se protegerem de informações erradas. Cada pessoa tem o direito de ser responsável pelo que consome e pelo que compartilha. E, ao invés de aceitar uma censura governamental ou corporativa, deveríamos nos concentrar em educar as pessoas para que possam discernir o que é bom e o que é ruim por si mesmas. Permitir que as plataformas determinem o que é aceitável não é apenas um erro, é uma rendição da liberdade. E no final, o custo dessa proteção será sempre a perda da liberdade real de pensar, falar e agir de acordo com a própria consciência. O preço da liberdade irrestrita, Stuart,
é o colapso social. Você defende uma utopia em que todos possam falar livremente, mas ignora as consequências disso. Sem um controle adequado, o que acontece é uma desinformação desenfreada, uma polarização crescente e uma sociedade cada vez mais fragmentada. Não há liberdade onde não há ordem, e sem as plataformas para moderar o conteúdo, a ordem social se desfaz, dando lugar ao caos. A responsabilidade das plataformas digitais é, portanto, uma questão de justiça e proteção, não de controle. Tema 3. O papel do Estado na regulação. Hobbes, a liberdade de expressão é um direito inalienável e não deve ser sujeita a qualquer regulação estatal. O governo não tem o direito de decidir o que deve ou não ser dito. Se permitirmos que o Estado controle o discurso, estaremos abrindo a porta para a censura política, o que leva à supressão de opiniões dissidentes e ao cerceamento das liberdades individuais. O papel do governo deve ser exclusivamente garantir que os cidadãos possam expressar suas ideias livremente, sem medo de represálias ou restrições. Quando começamos a regular o discurso, qualquer opinião que desafie o status quo pode ser vista como uma ameaça. E quem define esse status quo, senão os próprios detentores do poder? A intervenção do Estado no campo da expressão pode facilmente ser convertida em uma ferramenta de opressão. Stuart, tua visão da liberdade de expressão como um direito absoluto, livre de qualquer regulação, ignora a realidade das consequências práticas desse direito quando aplicado de forma irrestrita. O Estado tem sim a obrigação de regular a liberdade de expressão para garantir que ela não seja utilizada para prejudicar outros direitos fundamentais, como a igualdade e a dignidade humana. A liberdade de um indivíduo de se expressar não pode ser mais importante do que o direito dos outros de viver em um ambiente seguro e respeitoso. Sem essa regulação, discursos de ódio, incitação à violência, discriminação e falsas informações podem destruir a harmonia social e ferir gravemente a dignidade humana. A falta de regulação cria um campo fértil para o abuso da liberdade e para a propagação de discursos que não apenas ferem a moral pública, mas ameaçam a própria integridade do Estado e da sociedade como um todo. O que proponho é que a liberdade de expressão seja exercida dentro dos limites que respeitem os direitos dos outros e a manutenção da ordem pública. E quem, Hobbes, decide onde estão esses limites? Quando o governo começa a regular o discurso, ele inevitavelmente define o que é aceitável e inaceitável. E quem pode fazer tal definição? Na prática, os governantes, que têm o poder de reprimir qualquer forma de dissidência, utilizarão a regulação como uma ferramenta de controle. Não é difícil imaginar um cenário em que os discursos que desafiem o governo ou que se oponham à sua ideologia sejam censurados sob a justificativa de prevenir danos à ordem pública. Uma vez que aceitamos a ideia de regulação, a liberdade começa a ser progressivamente restringida, sempre sob a justificativa de proteger os valores de uma sociedade que, na maioria das vezes, são definidos pelos próprios poderosos. Onde, então, está a liberdade real se qualquer opinião contrária a uma norma arbitrária pode ser silenciada? Tu falas como se o governo fosse, por sua própria natureza, um inimigo da liberdade, mas isso é uma visão distorcida do que é a função do Estado. O governo não existe para punir a dissidência, mas para proteger a convivência pacífica entre os cidadãos. E é precisamente por isso que a regulação do discurso é necessária. A sociedade só pode ser justa se houver uma rede de normas que garantam que os direitos de todos sejam respeitados, incluindo o direito à igualdade e à dignidade. O discurso que incita violência, discriminação ou ódio contra grupos minoritários não é simplesmente uma opinião divergente. É um ataque direto aos direitos de outros indivíduos. Você fala da regulação como se ela fosse uma forma de silenciamento indiscriminado, mas, na verdade, o que ela busca é garantir que a liberdade de expressão não seja usada para corroer o que torna a convivência possível. A liberdade irrestrita de um indivíduo pode destruir a liberdade de muitos. E é por isso que o Estado tem a obrigação de intervir quando essa liberdade é usada para prejudicar outros. Hobbes, se o governo tem o poder de decidir o que é prejudicial para a sociedade, qual será o critério para isso? Quem decide o que é uma opinião válida e o que não é? E mais importante, o que impede o governo de abusar desse poder?
restringindo ideias e opiniões que desafiem o poder estabelecido. A história está repleta de exemplos de governos que se apropriaram do controle da informação e do discurso para suprimir a oposição política e impor uma única visão do mundo. Os exemplos de regimes autoritários e totalitários mostram o que acontece quando se concede ao Estado o direito de regular a expressão. A liberdade de pensar, falar e agir é minada em nome da estabilidade social. O que você defende é a criação de uma caixa onde todas as ideias devem ser cuidadosamente monitoradas, limitadas e, eventualmente, banidas, caso se desvie da norma. Este não é um preço que eu esteja disposto a pagar. Você fala da história como se o governo fosse sempre um opressor, mas o papel do Estado não é suprimir a liberdade, Stuart. É garantir a coexistência pacífica dos indivíduos em uma sociedade que é, por sua natureza, plural e diversa. A liberdade de expressão é um direito, sem dúvida, mas é um direito que, em certas circunstâncias, precisa ser limitado para que não prejudique a sociedade. Quando alguém usa sua liberdade de expressão para incitar o ódio ou espalhar mentiras, ele está não apenas prejudicando a convivência pacífica, mas atentando contra os direitos dos outros. O Estado não está regulando para silenciar a dissidência política ou ideias alternativas, mas para garantir que ninguém use o discurso para destruir a ordem pública, para incitar o crime ou para promover discriminação e violência. O que você chama de censura é, na verdade, uma medida de proteção contra os danos que discursos destrutivos podem causar. O Estado deve intervir para garantir que os direitos fundamentais de todos os cidadãos sejam respeitados e que nenhuma pessoa ou grupo tenha a liberdade de prejudicar os outros com suas palavras. Você se esquece, Hobbes, de que a liberdade de expressão é uma ferramenta essencial para a democracia. Ela permite o debate, a troca de ideias e, crucialmente, a crítica ao governo. Quando você permite que o governo regule o discurso, você está abrindo caminho para que ele também regule quem pode ou não ser criticado. Qualquer governo, por mais bem-intencionado que seja, pode começar a usar a regulação do discurso para silenciar vozes críticas e opositoras. E quando isso ocorre, a democracia começa a se deteriorar. Não podemos permitir que qualquer grupo ou autoridade decida arbitrariamente o que deve ser dito ou não. A história nos ensina que a liberdade irrestrita de expressão é um pilar que deve ser preservado, mesmo que isso signifique permitir que ideias extremas e controversas sejam ouvidas. A liberdade, afinal, é a capacidade de sustentar a diversidade de pensamentos. E a intervenção do Estado vai contra esse princípio essencial. Tu falas de democracia, Stuart, mas a democracia sem limites é uma democracia que pode facilmente se transformar em anarquia. A liberdade irrestrita de expressão pode ser o caminho para a destruição da própria democracia. O que você propõe não é a defesa da liberdade, mas uma licença para que qualquer discurso seja espalhado sem considerar suas consequências. Em uma sociedade plural, os direitos e a dignidade das pessoas não podem ser sacrificados em nome de uma liberdade que não reconhece limites. A liberdade de expressão deve ser regulada para garantir que ela não seja usada para incitar violência, espalhar desinformação ou criar divisões irreparáveis. O papel do Estado não é apenas administrar as leis, mas garantir que essas leis mantenham a ordem social e a segurança. Quando o discurso é usado como uma ferramenta para prejudicar os outros, o Estado tem não apenas o direito, mas a obrigação de intervir. A liberdade é fundamental para que a sociedade evolua e se melhore, Hobbes. É apenas através do debate aberto e da confrontação de ideias que podemos alcançar um progresso real. Ao permitir que o Estado regule o discurso, você está criando um precedente perigoso, onde qualquer tipo de opinião, por mais impopular que seja, pode ser silenciada. Isso enfraquece a liberdade de pensamento e o próprio conceito de sociedade livre. O que é aceitável em um momento pode não ser no futuro. Se o governo tiver o poder de definir o que pode ser dito e o que não pode, estaremos todos à mercê da opinião do governante. A história demonstra que o poder de regular o discurso nunca é usado apenas para fins de proteção. Ele sempre acaba sendo usado para fins de controle. Stuart, o que você chama de progresso
não pode ser alcançado à custa da destruição da ordem social. A liberdade irrestrita não é uma liberdade real, é uma licença para que uns poucos possam impor sua vontade sobre os outros. O Estado deve ser o guardião da justiça, e a justiça exige limites à liberdade, quando esta é usada para prejudicar os direitos fundamentais dos outros. A liberdade de expressão deve ser respeitada, mas não de forma absoluta. O discurso que incita a violência, que destrói a igualdade e a dignidade humana, não pode ser permitido em nome de uma liberdade que, na prática, seria usada para perpetuar a intolerância e o ódio. A intervenção do Estado não é uma forma de opressão, mas uma forma de garantir que a convivência social se mantenha respeitosa e civilizada. A verdadeira liberdade de expressão, Hobbes, não pode ser condicionada a limites impostos pelo Estado, pois quando abrimos mão da liberdade irrestrita, permitimos que o governo determine arbitrariamente o que pode ou não ser dito, o que inevitavelmente enfraquece os fundamentos da democracia. A regulação do discurso, mesmo sob a justificativa de proteção ou ordem, cria um precedente perigoso, onde as vozes dissidentes são silenciadas e qualquer opinião contrária ao poder estabelecido pode ser censurada. A liberdade é, por sua natureza, o direito de pensar, falar e criticar sem medo de repressão, e é apenas através da troca aberta e do confronto de ideias que uma sociedade pode evoluir, questionar as verdades estabelecidas e alcançar o progresso. Ao submeter a liberdade de expressão a qualquer forma de controle estatal, você não garante a ordem social. Você destrói a capacidade de autocrítica e a pluralidade de pensamento que sustentam uma sociedade livre e justa. Tema 4. Privacidade e segurança pessoal. Stuart, ao defender a liberdade de expressão irrestrita, você coloca em risco um dos pilares fundamentais da convivência civilizada, o direito à privacidade e à segurança pessoal. A liberdade de expressão, quando não regulada, não apenas pode, como muitas vezes o faz, invadir a privacidade dos indivíduos, comprometendo sua segurança física e emocional. No mundo moderno, a informação circula com velocidade impressionante e as palavras podem ser mais poderosas do que a força de um exército. Quando alguém divulga informações pessoais de outra pessoa sem consentimento, como endereços, números de telefone, dados bancários ou outros detalhes sensíveis, isso não é apenas um ato de liberdade, é uma violação direta da privacidade. Ou pior, é um ato que pode levar a consequências devastadoras, como assédio, violência ou destruição da reputação de um indivíduo. A liberdade de expressão não pode ser um cheque em branco que justifica qualquer tipo de abuso. O direito à privacidade e à segurança pessoal deve ser um limite claro à expressão, porque sem esses direitos, a liberdade de qualquer um de nós se torna vulnerável e sem proteção. Hobbes, você está, mais uma vez, confundindo liberdade com segurança. A liberdade de expressão não é algo que deva ser sacrificado em nome de uma proteção abstrata. Se começarmos a permitir que o governo ou qualquer outra autoridade defina os limites da expressão com base na privacidade ou na segurança pessoal, corremos o risco de abrir um precedente para uma vigilância constante. Uma censura que envolve não apenas a fala, mas também o pensamento. A privacidade é um direito importante, sem dúvida, mas quando falamos de liberdade de expressão, estamos falando de algo que transcende qualquer proteção individual. O ponto aqui é que a liberdade de falar, criticar e se expressar não pode ser cerceada por medos sobre a segurança pessoal. Você está tratando a expressão como uma ameaça, quando, na verdade, ela é um direito fundamental que deve ser protegido em qualquer circunstância. Se nos deixarmos intimidar pela ideia de que algumas palavras podem comprometer nossa segurança, o que restará da nossa capacidade de viver em uma sociedade verdadeiramente livre? Stuart, você está deixando de lado um ponto crucial. A segurança e a privacidade não são apenas abstrações, são condições essenciais para a liberdade real de viver em sociedade. A privacidade não se limita apenas à proteção contra a exposição de informações pessoais. Ela também inclui o direito de cada pessoa viver sem medo de perseguições, ameaças ou assédio. A liberdade de expressão é, sem dúvida, um direito valioso, mas não pode ser exercida de maneira a infringir os direitos de outros. Quando um indivíduo
usa a palavra para invadir a privacidade de alguém, seja divulgando informações confidenciais, seja espalhando mentiras que possam prejudicar a segurança de uma pessoa ou grupo, a liberdade de expressão está de fato ultrapassando os limites do que é aceitável. Em uma sociedade bem ordenada, a liberdade de um não deve ser o pretexto para o sofrimento ou a exposição do outro. O direito de alguém de se expressar não deve permitir que ele cause danos diretos à segurança e ao bem-estar de outra pessoa. E é justamente para evitar esses danos que o Estado tem o dever de regular certos discursos. Hobbes, ao defender essas regulações, você está criando uma justificativa para a censura. A ideia de limitar a expressão em nome da segurança é perigosa, porque estabelece um ponto de partida para o controle de qualquer discurso que não se encaixe no padrão de segurança e privacidade que você está promovendo. Quem define o que compromete a privacidade e a segurança? A definição do que é uma ameaça à segurança pode ser facilmente manipulada por aqueles no poder para silenciar vozes críticas, que muitas vezes são vistas como perigosas para a ordem estabelecida. Se deixarmos o governo ou as autoridades regularem o que pode ser dito, vamos abrir um caminho perigoso para a repressão de ideias divergentes, por mais que essas ideias sejam pacíficas e legítimas. O simples fato de que algo pode ser interpretado como um risco à privacidade ou à segurança não significa que devemos limitar o direito de expressar essa opinião. A liberdade de expressão, com todas as suas consequências, deve sempre prevalecer sobre qualquer restrição que envolva segurança ou privacidade, porque sem ela, o espaço público se torna uma prisão intelectual. E uma sociedade que limita a liberdade em nome da segurança se torna uma sociedade totalitária, onde o poder é sempre justificado por um medo que nunca termina. Mas, Stuart, não se trata de censura, nem de controle de pensamento, mas de um equilíbrio necessário entre a liberdade e os direitos dos outros. A liberdade de expressão que você propõe é uma liberdade absoluta, onde a palavra se torna uma ferramenta sem restrições, sem preocupações com as consequências que ela pode gerar na vida de outros. Como você justifica um discurso que expõe uma pessoa ao risco de violência ou humilhação pública? E quando essa exposição resulta em danos irreparáveis à segurança e à integridade de alguém, o que você diz sobre a liberdade de quem sofre esses danos? A liberdade de expressão não deve ser um privilégio que permite que indivíduos espalhem ódio, desinformação ou invasões à privacidade. A privacidade pessoal, assim como a segurança, não são apenas direitos acessórios, são direitos fundamentais que garantem a dignidade de cada pessoa. Quando você afirma que a liberdade de expressão deve prevalecer acima de tudo, você está ignorando que essa liberdade pode ser um meio de devastação para os outros. E isso não é uma questão de controle ideológico, mas de proteção humana. Eu entendo a sua preocupação com a segurança e a privacidade, Hobbes. Mas o que você está propondo é um sistema que sacrifica a liberdade individual em nome de uma noção abstrata de segurança. O problema de aceitar a ideia de que a liberdade de expressão deve ser limitada para proteger a privacidade e a segurança é que você cria um campo onde qualquer tipo de discurso pode ser facilmente alvo de censura, seja ele legítimo ou não. Isso abre espaço para que o Estado use essas justificativas para controlar as narrativas, para excluir vozes que não se alinham com a visão oficial. A verdadeira segurança pessoal e coletiva não vem de restrições à liberdade, mas da capacidade de uma sociedade de lidar com ideias, até mesmo as mais desconfortáveis, sem recorrer à repressão. Se eu não posso expressar minhas opiniões livremente por medo de violar a privacidade de alguém ou comprometer a segurança de uma pessoa, então estamos sacrificando a própria essência da liberdade humana. Em uma sociedade que se diz livre, a expressão deve ser ilimitada, mesmo que, em alguns casos, isso leve ao desconforto ou à exposição de informações privadas. A verdadeira segurança está na capacidade de viver com liberdade, sabendo que qualquer tentativa de suprimir o discurso será uma violação da dignidade humana. Você está tomando uma visão excessivamente idealista da liberdade, Stuart. A liberdade irrestrita, sem qualquer regulação, cria um espaço onde as pessoas podem, de fato, expressar suas opiniões, mas onde, ao mesmo tempo, a liberdade do outro é constantemente violada.
A privacidade não é um luxo, é uma necessidade para a dignidade humana. O que você está ignorando é que o uso da liberdade de expressão para invadir a privacidade, divulgar informações pessoais ou criar um ambiente de insegurança é uma forma de abuso que precisa ser controlada. O direito à privacidade e à segurança pessoal não é uma abstração, é uma questão concreta que afeta a vida de cada um de nós. Imagine a situação em que um indivíduo, por conta de um discurso irresponsável, tem sua privacidade invadida, sua segurança ameaçada ou sua reputação destruída. O que você diria a essa pessoa? Que o direito à liberdade de expressão é mais importante do que sua integridade? A liberdade que você defende, sem qualquer limitação, é uma liberdade que pode ser utilizada para destruir os outros. E isso não é aceitável em uma sociedade que valoriza o bem-estar de todos. A questão é que, Hobbes, qualquer tentativa de balancear a liberdade de expressão com segurança e privacidade entra em uma área de subjetividade perigosa. Quem decide qual discurso é prejudicial? E quem determina que um comentário, uma opinião ou uma palavra constitui uma ameaça à privacidade ou segurança? A liberdade de expressão é o único mecanismo que garante que todos, inclusive os que estão em desacordo com a maioria ou com as autoridades, possam se expressar sem medo de represálias. Se permitirmos que o Estado ou qualquer outra autoridade decida onde estão os limites da liberdade, o que teremos é um sistema onde a censura é justificada sob a máscara de proteção. Não podemos sacrificar a liberdade em nome de uma segurança que, muitas vezes, é mal interpretada ou usada para fins políticos. A segurança e a privacidade são direitos valiosos, mas a liberdade de se expressar, mesmo quando isso traz desconforto ou exposição, é o alicerce sobre o qual toda a sociedade democrática é construída. Sem liberdade de expressão irrestrita, a própria segurança da sociedade fica comprometida, pois a verdadeira segurança vem da liberdade de discussão e da capacidade de questionar sem que nada seja escondido ou silenciado. O que você não vê, Stuart, é que a liberdade de expressão sem restrições é, na verdade, um risco à segurança de todos. Quando você permite que qualquer um fale livremente, sem qualquer limitação, você está permitindo que a palavra se torne uma arma, que a privacidade se torne vulnerável e que a segurança pessoal seja constantemente ameaçada. Não estou propondo o fim da liberdade de expressão, mas sim um equilíbrio que garanta que essa liberdade não seja usada para destruir os direitos de outros. A liberdade sem limites é uma ilusão, uma liberdade que ignora o impacto que ela pode ter na vida dos outros, e isso é um perigo real para a sociedade como um todo. Tema 5. Preservação da democracia. Hobbes, você insiste em acreditar que a democracia pode ser protegida por meio da censura, mas essa visão é fundamentalmente equivocada. A verdadeira força de uma democracia reside na capacidade do povo de expressar livremente suas opiniões, de questionar o poder e de desafiar o status quo. A liberdade irrestrita de expressão é essencial para o funcionamento saudável de uma democracia, pois é por meio dela que podemos identificar e corrigir os erros do governo, debater os rumos da sociedade e proteger as minorias contra o abuso da maioria. Se começarmos a limitar a liberdade de expressão, permitimos que o governo defina o que pode ou não ser dito, o que é aceitável e o que é perigoso. Isso abre a porta para o autoritarismo. Sem liberdade de expressão irrestrita, a democracia deixa de ser uma verdadeira democracia. O que você chama de proteção da democracia é, na realidade, um caminho direto para sua destruição, pois qualquer forma de limitação da expressão é, por definição, uma ameaça ao princípio fundamental que sustenta a própria liberdade política, o direito de falar e ouvir livremente. Stuart, sua visão da democracia é, na melhor das hipóteses, utópica. Você fala da liberdade irrestrita como se fosse a única coisa necessária para preservar a democracia, mas se não controlarmos certas formas de expressão, o que restará da nossa democracia será uma sociedade fragmentada, polarizada e enfraquecida, onde a desinformação e os discursos de ódio minam as fundações da convivência pacífica. Uma democracia não pode sobreviver quando as forças extremistas utilizam a liberdade de expressão para espalhar propaganda enganosa, incitar violência
ou criar divisões irreconciliáveis entre os cidadãos. O papel do governo, em uma democracia, é proteger a ordem social e garantir que a liberdade de expressão não seja usada como uma arma para destruir os princípios da própria democracia. A liberdade de expressão deve ser equilibrada com o bem-estar coletivo, e isso significa que discursos que ameaçam a coesão social e as instituições democráticas devem ser restringidos. Não se trata de silenciar a dissidência, mas de evitar que a intolerância e o extremismo corram soltos e minem a confiança nas instituições que garantem a estabilidade democrática. Você fala em polarização e extremismo, Hobbes, mas quem define o que é extremo ou polarizante? Quando você dá ao Estado o poder de limitar certos discursos, você abre uma caixa de Pandora onde qualquer crítica ao governo, qualquer oposição a uma política dominante, pode ser vista como extremista ou perigosa. O verdadeiro perigo para a democracia não é a liberdade de expressão irrestrita, mas sim o controle dessa expressão. A história está cheia de exemplos de regimes autoritários que começaram limitando a liberdade de expressão em nome da proteção da democracia e, em seguida, passaram a censurar qualquer forma de oposição. Não podemos deixar que o governo determine o que é aceitável, porque isso cria um precedente que pode ser usado para silenciar qualquer forma de dissidência, por mais legítima que seja. A democracia se fortalece na medida em que a pluralidade de vozes é ouvida, e isso inclui as vozes mais discordantes, as mais críticas. Quando começamos a restringir a liberdade de expressão, mesmo que sob a justificativa de preservar a democracia, estamos, na verdade, corroendo as bases sobre as quais ela se sustenta. Stuart, você ignora que a liberdade de expressão irrestrita não pode ser exercida sem considerar suas consequências. Uma democracia saudável não é construída apenas sobre o direito de falar, mas também sobre o direito de viver em um ambiente seguro e ordenado. A democracia se fragiliza quando certos discursos minam a confiança nas instituições, promovem a violência ou incitam o ódio entre os cidadãos. Não se trata de silenciar críticas legítimas, mas de impedir que discursos destrutivos se espalhem e destruam a própria estrutura que mantém a democracia viva. O discurso extremista não é apenas uma opinião, é um ataque à coesão social e à estabilidade das instituições democráticas. A liberdade de expressão deve ser limitada quando ela passa a prejudicar o funcionamento dessas instituições. A propaganda extremista, por exemplo, é uma forma de manipulação que visa dividir a sociedade, enfraquecer a confiança no sistema eleitoral e alimentar o desespero e a violência. Esse tipo de discurso não pode ser tratado como uma simples manifestação de opinião, pois seus efeitos podem ser catastróficos para a democracia. Você está se deixando levar pela ilusão de que o governo pode ser um árbitro neutro, Hobbes. Se você começa a aceitar que o Estado tem o direito de limitar a liberdade de expressão para proteger a democracia, você está abrindo a porta para que o poder político determine arbitrariamente o que é ou não aceitável. E quem define isso? Quem é o juiz dessa verdade democrática? Cada governo, por mais democrático que seja, tem seus próprios interesses e, inevitavelmente, esses interesses entram em conflito com os da população. A limitação da liberdade de expressão, especialmente quando se trata de discursos que ameaçam a democracia, é um terreno escorregadio. O que você chama de proteção pode rapidamente se transformar em censura, e a linha entre proteger a democracia e sufocar a oposição política é muito tênue. A democracia só é saudável quando ela permite um espaço amplo para a crítica, para o debate, para as ideias que desafiam o poder estabelecido. Limitar a expressão, por mais bem-intencionado que seja, é, na prática, enfraquecer a própria democracia, pois retira a capacidade da população de questionar, de se engajar e de defender os valores pelos quais ela é sustentada. Stuart, você parece acreditar que uma democracia só é verdadeira quando todos têm a liberdade de dizer o que quiserem sem qualquer restrição. Mas a realidade é bem mais complexa. Quando você permite que discursos de ódio, desinformação e extremismo prosperem livremente, o que você realmente está fazendo é abrir caminho para que a própria democracia seja destruída de dentro para fora. A democracia não pode existir
sem um mínimo de confiança nas instituições e no processo eleitoral. E os discursos que minam essa confiança têm o potencial de desencadear um colapso. Quando você fala da necessidade de criticar o poder, você ignora que algumas críticas são destrutivas e não construtivas, e que o poder não é um monólito imutável, mas um sistema em constante interação com a sociedade. Uma democracia que permite que a desinformação e os discursos extremistas se espalhem sem controle não está protegendo seus cidadãos, mas colocando-os em risco. O papel do Estado, em uma democracia, é proteger a convivência pacífica, garantir que a expressão não seja usada para incitar a violência ou desestabilizar as instituições. A liberdade de expressão deve ser equilibrada, sim, para garantir que ela não seja usada como uma ferramenta para corroer as fundações da própria democracia. Hobbes, você está assumindo que o governo, por sua própria natureza, é um protetor da democracia. Mas isso não é verdade. O governo pode ser tanto uma ameaça quanto um defensor da democracia. E o histórico da humanidade está repleto de exemplos de governos que, alegando proteger a democracia, começaram a controlar as opiniões e a reprimir qualquer dissidência. Limitar a liberdade de expressão sob a justificativa de proteger a democracia é uma armadilha. O que você chama de discursos perigosos podem ser apenas manifestações de descontentamento legítimo com o governo ou com as instituições estabelecidas. A verdade é que a democracia só se preserva quando ela é desafiada, quando as pessoas podem expressar livremente suas opiniões, inclusive aquelas que questionam ou criticam as autoridades. A liberdade irrestrita de expressão é, portanto, um componente essencial da democracia, porque garante que o poder nunca se torne absoluto. Sem ela, os cidadãos são silenciados e a democracia se transforma em uma fachada. O Estado não deve decidir o que é ou não democrático. Isso é função da sociedade. E a sociedade só pode fazer isso através do livre exercício da expressão. O problema com a sua visão, Stuart, é que ela assume que o simples ato de expressar uma opinião é sempre benéfico para a democracia. Mas isso não é verdade. Discursos que incitam ódio, violência ou desinformação não são apenas opiniões, são armas que destroem a confiança nas instituições democráticas e criam divisões irreparáveis entre os cidadãos. A liberdade de expressão, para ser preservada de forma responsável, precisa ser equilibrada com a necessidade de garantir a estabilidade e a coesão social. Quando você dá liberdade irrestrita a discursos que destroem a democracia, você está, na realidade, enfraquecendo os próprios fundamentos que a sustentam. A democracia não é apenas sobre expressar ideias, mas sobre garantir que essas ideias não sejam usadas para destruir as condições que tornam a democracia possível. A regulação do discurso é uma medida preventiva, não uma forma de controle, e é necessária para que a democracia não seja corrompida por aqueles que desejam usá-la como uma ferramenta para derrubá-la. Hobbes, o que você defende não é a preservação da democracia, mas a criação de uma sociedade de conformismo, onde apenas as opiniões aceitáveis são permitidas. O verdadeiro risco à democracia não vem de ideias dissidentes, mas da centralização do poder, que decide arbitrariamente o que pode ser dito e o que não pode. Quando limitamos a liberdade de expressão em nome da proteção da democracia, estamos, na verdade, enfraquecendo as bases que a sustentam. A liberdade irrestrita de expressão, por mais caótica que pareça, é o único antídoto contra o autoritarismo, pois ela garante que o povo tenha o direito de questionar, criticar e, se necessário, derrubar o próprio governo. A democracia só é verdadeira quando todos, sem exceção, podem falar, criticar e debater livremente. Quando se começa a silenciar as vozes dissidentes, o que se está criando não é uma democracia, mas um regime disfarçado. Fim.